hora da gente pesar. E até o cabo interfere na balança, tá? Então, ela tem 1 metro de cabo, que eu consigo colocar ele dentro da máquina. Então, é importante, quando a gente for colocar ele na bancada, eu deixar o cabo bem justinho, para ele não ficar se movimentando e correr o risco de interferir na balança quando a gente for pesar, tá? Eu consigo utilizar a balança da Thermomix com ela em funcionamento também, tá? Então, estou executando uma receita, eu posso colocar uma embalagem aqui em cima, né? Uma travessa aqui em cima, utilizar a tara e pesar o ingrediente da próxima receita para eu já deixar o meu mise en place pronto, tá? Eu consigo utilizar essa função da balança com ela em funcionamento, desde que eu esteja fazendo uma receita e utilizando no máximo a velocidade 4, que é uma velocidade que ela considera estável para ela conseguir pesar um próximo ingrediente, tá? E também, se eu tiver algum ingrediente que fique fazendo um movimento dentro do equipamento, em pedaços, né? Ela pode também dar uma oscilação de peso, mas você vai perceber que a balança vai ficar oscilando, tá? Então, aqui vou fechar minha balança e vou utilizar 5 segundos na velocidade 5, que é o que está pedindo a receita. Sempre quando a gente for cortar algum ingrediente em pouco tempo, né, a cebola, a calabresa, eu tenho que girar a velocidade direto para o 5. Por quê? Quando eu giro a velocidade, ele trava a máquina e já começa a funcionar, e já começa a decrescer esse tempo. Se eu demoro muito para chegar na velocidade 5, quando eu chego, a máquina já desligou, tá? Que não tem problema nenhum. Se você ainda não tiver essa agilidade de girar o botão com uma rapidez, né? É só abrir a máquina, limpar o que está na parede do copo e repetir o processo, tá? Não tem problema nenhum. Não, não. A velocidade, ela funciona desde a velocidade colher, né? Que é a velocidade mais lenta, que aparece aqui, ó, um desenho da colherzinha, até a velocidade 10. Velocidade colher trabalha com a rotação de 40 RPM. A velocidade 10, 10.700. Então, dependendo do que você quer da sua receita, você vai girando a máquina, né? Por exemplo, quando a gente vai cortar a cebola, né? Cortar o tempero para fazer o refogado. Até a velocidade 5, eu pico. Eles chamam de velocidade de corte do chefe. Passou da velocidade 5, ela já começa a soltar o líquido da cebola e a gente começa a fazer um patezinho, né? Então, quando a gente começa a entender como é que funciona cada velocidade da Thermomix, você tem essa autonomia de criar a sua própria receita e chegar no ponto que você quer, tá? O livro que acompanha a máquina, o ABC da Thermomix, no final do livro, ele tem um capítulo que ele explica os cortes básicos. Então, ele fala o tempo de pulverizar, desde um açúcar demerara, um açúcar refinado, um grão de café, os grãos mais duros, como milho de pipoca, farinha de trigo, cortar cebola, cortar alho, pulverizar queijo parmesão. No final do livro, ele tem esse capítulo com o tempo de preparo de vários ingredientes. Então, se eu não quiser seguir uma receita no passo a passo, né, quiser simplesmente ralar uma cenoura para colocar numa salada, lá tem a quantidade de cenoura que você vai utilizar e o tempo de preparo para você ter uma cenoura raladinha, tá? Então, eu falo que para a gente começar a cozinhar de forma livre, essa tabelinha de cortes é um norte para a gente entender o tempo de preparo de cada corte, tá? Exatamente. O tempo e a velocidade, tá? E lá também tem o tempo de cozimento de alguns ingredientes no vapor. Então, a quantidade de água que eu preciso colocar para cada tempo de preparo, né? E aí tem lá o peixe nas espessuras específicas. Então, lá é meio que um norte para você começar a utilizar a Thermomix de forma livre. Tá? Eu falo que essa função de receitas guiadas, né, tanto pelo livro ABC, como pelo Cookidoo, é mais uma função do equipamento, mas você pode utilizar ele para cozinhar livremente também, tá? Não ficar preso às receitas. Então, vamos utilizar 5 segundos na velocidade 5. Oi. O pessoal está pedindo, por favor, para você reforçar a explicação da balança. Vamos lá. O pessoal aqui em casa não está com uma dúvida em relação à balança. Eu consigo utilizar a balança na hora de pesar os ingredientes, né? Então, aqui.
Essa é a tela principal. Aqui a gente aciona a balança na lateral. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem aqui a tela da Thermomix, mas eu rolo a tela para a lateral e a primeira função é a função da balança. A nossa balança ela tem precisão de 1 em 1 grama e é uma balança super sensível. Então, eu posso utilizar a balança para pesar os ingredientes diretamente dentro do copo, tá? Sempre se preocupar se se a balança está zerada, porque a balança é muito sensível, onde eu encosto na máquina, ela interfere no peso. Então, sempre quando eu for pesar um ingrediente, eu tenho que me certificar se a balança está zerada. Se não tiver, eu aperto a tara, que fica aqui embaixo do desenho do copo, e aí eu consigo pesar o ingrediente da forma correta. E eu consigo utilizar a função da balança enquanto a Thermomix está funcionando. Então, se eu estiver fazendo uma receita, desde que a velocidade esteja até a velocidade 4, eu posso colocar um recipiente em cima da tampa, né? Então, eu coloco aqui um recipiente, utilizo a tara e com a balança zerada, eu vou pesar o ingrediente dentro do recipiente, tá? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Tá claro, Sô. Não? Se alguém tiver dúvida, coloca aqui no chat para gente, para eu poder ir falando para a Soraya, tá bom? Obrigada, Marina. E aqui, ó, a gente tem a nossa calabresa picadinha em 5 segundos. Gente, eu me sinto um ET com essa máscara na cara, com esse face shield. Ó, pessoal, e a gente tem aqui a calabresa picadinha em 5 segundos, tá? Então, agora eu vou deixar aqui ela reservada. E a gente vai começar o preparo da massa. Tem outro copo? Esse daqui? Esse é 220? E o copo não? Tudo bem, não tem problema. Eu vou usar. Então, lava esse para mim, melhor, por favor. Vou usar só uma máquina, que aí eu deixo a outra para mostrar as funções para vocês. Então, aqui a gente vai reservar. E agora, a gente vai fazer a receita aqui de forma manual. Então, ó, apertei a casinha, ela volta para a tela inicial, tá? Sempre quando eu quero voltar para a tela inicial, eu aperto a casinha. Obrigada, Tina. Então, ó, aqui na receita. Coloque sobre o copo... Não precisa, Tina, dá tanto? Não? A gente não vai... Já tá limpinho. Coloque sobre o copo um recipiente para a gente poder pesar a manteiga, tá? Então, aqui já está pesadinho. Mas seria exatamente essa função da balança que eu falei para vocês. Então, coloco um recipiente aqui em cima, aciono a balança e aí eu peso a manteiga em cubos aqui dentro, tá? Por que que a gente já deixa pesada? Porque depois, enquanto a gente está sovando a massa, eu vou só colocando os cubos de manteiga para finalizar, tá? A sova da massa. Então, já deixamos aqui a manteiga pesadinha. E agora, no copo limpo e seco, vamos adicionar 300 gramas de água. Então, ó, pessoal, se atentem que aqui nos ingredientes, a gente está pedindo 600 gramas de água. Quando chega a hora de eu colocar a água, eu vou colocar só 300 gramas, porque os outros 300 a gente vai utilizar na hora da fermentação, tá? Por isso que é importante sempre ler a receita toda antes de começar a fazer. Então, vou colocar aqui os 300 de água. A Thermomix, ela só pesa em gramas, tá? Então, sempre quando tiver algum ingrediente líquido, ela vai pedir em gramas.
A água, ela tem a mesma proporção, né, de 1 litro para 1 quilo, mas todos os outros ingredientes, gorduras, óleo, azeite, ela vai pedir sempre em gramas, tá? Coloquei a água. O açúcar, então eu vou zerar a balança. Aqui já está tudo pesadinho certinho, não é necessário, mas só para vocês acompanharem como é que vocês vão fazer em casa, tá? Vou adicionar o açúcar, 25 gramas. Depois eu zero a balança. Vou colocar o fermento. Aqui eu estou usando o fermento biológico fresco, mas vocês podem usar aquele seco também, que eu acho que ele é até mais prático, né? Esse daqui ele estraga com facilidade. Então, o seco você pode deixar em casa e utilizar quando quiser, né? Ele tem uma validade maior. Então, vamos colocar aqui o fermento fresco. Aqui tem, na receita, tem as duas opções, tá? A diferença de quantidade. E vamos aquecer por 2 minutos. Então, eu volto para a tela inicial. Vou selecionar o tempo de 2 minutos. Temperatura de 37 graus, que a gente só vai dar uma mornadinha nessa água para ela poder ativar o fermento. Velocidade 1. Não tem segredo, né? Vocês que estão utilizando a Thermomix há alguns dias, estão com alguma dúvida específica? Não? Tá... É assim que começa. Que aperta o botãozinho. Mas é super normal. Isso, né? Exatamente. Tempo, temperatura e velocidade. Não Onde tem. é a temperatura? Na receita, ele sempre fala o que vai fazer. Então, ele fala refogue, mas não tem a função de refogar. Você tem que fazer a programação. E aí, ele vai te dar na sequência qual é a programação que você tem que utilizar. Sou, eu vou fazer algumas perguntas aqui para você, tá? Peraí só um minutinho. Sim, Marina, peraí só um minutinho, Tá. desculpa. Ah, tem arroz aqui, ó. Tá. Tirava muito. Entendi. Aqui a temperatura. É isso, só colocar o tempo e a temperatura e a velocidade. É exatamente isso. Tá? Pode falar, Marina, desculpa. Pessoal, olha, tem uma pergunta aqui. Quanto tempo cozinha a batata em sous vide? A gente tem uma tabelinha de sous vide. A gente vai falar sobre isso já já. A gente tem algumas receitas prontas já de sous vide no Cookidoo, né, para você fazer já com o tempo de preparo certinho. Porém, para cozinhar livremente através do sous vide, a gente tem uma tabelinha com o tempo de preparo de cada ingrediente. No mesmo telefone que vocês fizeram a inscrição, ou para o seu consultor, é só pedir a tabelinha de sous vide que a gente encaminha para vocês, tá? Todo mundo sabe, eu vou aproveitar e vou falar o que é sous vide. Todo mundo sabe o que é sous vide? Uma técnica de cocção em baixa temperatura, na verdade, com temperatura controlada, na maioria das vezes em baixa temperatura, com um alimento selado dentro de uma embalagem a vácuo, tá? Então, a gente mantém as propriedades nutricionais do alimento, né? Como a gente sela o alimento a vácuo, a gente tira ele em contato com o ar, então ele não oxida, e a gente cozinha ele lentamente, preservando o sabor, preservando os valores nutricionais e principalmente a textura. As texturas são incríveis, tá? Na maioria das vezes é utilizado para fazer proteínas, né? Tanto carnes, frutos do mar, qualquer tipo de carne, mas legumes também, sobremesas, enfim, dá para fazer muita coisa. E aí ela tem um tempo de cozimento diferenciado, tá? Então a gente consegue fazer confitado. Então tem várias receitas que dá para utilizar a função do sous vide, certo? Sous vide é S. S-O-U-S, é sous, U-S, não, S de sapo. Fica meio...
VIDE, SUSVID. Isso, certo? Então, aqui a gente já terminou o primeiro processo de aquecer aqui a água. Então, agora eu vou adicionar a farinha de trigo e o sal. Então, aqui a gente tem 600 gramas de farinha de trigo. Então, ó, vou acionar novamente a balança. Tem alguma diferença com a farinha de trigo normal, aquela 00? Na verdade, a 00 é uma qualidade melhor, né, de farinha. A gente utiliza aqui no Brasil, a nossa farinha aqui não é tão boa, né? Mas se você fizer com a 00, você vai perceber a diferença na hora. Tá? A qualidade da farinha é melhor. Existe aqui também no Brasil um ingrediente que chama melhorador de pão, que você pode utilizar também, ele fica com uma textura melhor. Mas as farinhas especiais, se você comprar uma farinha 00, é outro pão, você percebe na hora, tá? E para quem não sabe, a Thermomix ela também pulveriza os grãos. Então, se eu quiser fazer, mesmo que uma farinha, utilizar uma farinha, né, de trigo, eu posso comprar o grão do trigo e aí pulverizar o meu grão do trigo e utilizar ele para fazer, eu vou ter uma farinha de trigo integral, né, para poder fazer o meu pão. Então, a Thermomix é muito utilizada dentro do mercado de alimentação restrita, alimentação funcional, alimentação saudável, muitas pessoas que não consomem o glúten, porque a gente consegue fazer desde a farinha para fazer o meu pão sem glúten, no caso, né? Mas, para quem tem uma alimentação convencional, se você utilizar um grão de trigo, você consegue pulverizar e fazer sua farinha de trigo integral. Tá? Que aí a recomendação para quem já consome farinha de trigo integral é utilizar pelo menos 30% de farinha branca, né, para ela dar uma maciez nos pães, né? Mas para quem já está habituado, pode usar 100% integral também. Ele fica um pouquinho mais seco porque ele tem mais fibras. Tá? Então, coloquei a farinha. Oi. Posso só fazer uma pergunta também? Talvez a gente pode concentrar todas as perguntas no final, tá? Talvez a gente possa fazer assim também, né? Se você achar. Tá. Mas me perguntaram aqui, foi uma pergunta da Leta, como que eles podem comprar o kit de solvide? A gente tem um site que a gente vende os acessórios, que eu vou passar para vocês no final, eu vou apresentar todos os acessórios, vou falar o que vem com a máquina, o que vem separado, e vocês podem comprar direto com o seu consultor ou no nosso site, que é o 4400 Shop. Aí a gente vende lá todos os acessórios de Thermomix. Tanto copo extra, tampa, perdi uma peça, não sei onde coloquei lá, a gente vende todos os acessórios avulsos. Mais alguma coisa, Marina? Tem algumas perguntas, mas o que eu pensei? Aí você me diz como você quer fazer. Pensei em concentrar a gente no vai final. ter um momentinho de pausa aqui, que a gente vai colocar a massa para fermentar, e aí a gente pode esclarecer as dúvidas. Eu te chamo, então, daqui a pouquinho. Tá bom. Tá? Só para vocês entenderem que eu esqueci de repetir a pergunta, tinha gente perguntando onde podia comprar o kit sous vide, que ele não vem com o equipamento, é um acessório que é vendido à parte. E aí a gente tem um site onde a gente vende os acessórios, tá? Essa maquininha de vácuo e tem o kit sous vide master que vem com um protetor de lâmina, que é esse acessório. Eu vou explicar para vocês também para que ele serve, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. Tem um acessório novo aqui também, que ainda não chegou no Brasil, mas a gente já está para receber, que eu vou explicar para vocês também. Daqui a pouquinho a gente fala tudo. Então, ó, vamos colocar a farinha e o sal, que são 2 colheres de chá. Isso mesmo. E agora a gente vai ativar a função de sova de massa. Então, ó, rolo a tela para a lateral e aqui eu tenho amassar com o desenho do trigo. Selecionei a função de sova, eu só tenho a opção aqui de colocar o tempo. Então, eu vou programar por 2 minutos. Exatamente. Rolando a dela para a lateral, onde tem as funções extras. Está escrito amassar. Amassar e tem o desenho de um trigo, tá? Então, selecionei o tempo e aqui eu só rodo o botão. Por quê? Ela já tem um tempo, uma velocidade de preparo.
Então, ela gira para um lado, gira para o outro, e como num passo de mágicas, ela entrega a massa para a gente sovada, tá? Então, todo aquele processo manual que a gente faz, a gente consegue fazer aqui na Thermomix com essa função, tá? Pode, qualquer tipo de massa. Massa fresca, massa para pizza, nessa função de amassar, tá? Essa massa, ela foi feita mais para o pão. Qual que é a diferença? A proporção de líquido, que você vai perceber a diferença para a pizza, e o tempo de sova. A massa de pizza, ela fica pronta em 2 minutos de sova. Por quê? Ela é fininha. Se eu sovar ela muito, ela começa a ficar mais grossa. Então, por exemplo, a massa de pizza, o tempo de sova são 2 minutos, a massa da focaccia são 3 minutos, porque ela fica um pouquinho mais alta. A massa de pão são 5 minutos aqui que a gente vai sovar. Uma massa de brioche, por exemplo, são 10 minutos de sova. Então, fica aquele pãozão bem sovadão e ela já tem um tempo de fermentação maior também e ela fica deliciosa. Daí dá para fazer o brioche um individual ou fazer eles pequenininhos nas forminhas, ficam deliciosos. Mas é sempre utilizando essa função, tá? Inclusive para massa fresca, massa de lasanha, para eu fazer um espaguete, eu utilizo sempre essa função de sova também. Aí o que vai mudar de uma receita para outra é o tempo que ela vai sovar. Quanto mais a gente sova, mais a gente ativa o glúten, mais ela cresce. Quer tirar algumas dúvidas agora, Marina? A gente tem... Ah, não, já vai dar 5 minutinhos aqui para eu fazer... 5 segundos para eu fazer o próximo passo. Já te chamo. Sempre quando ela termina algum processo, ela emite esse som. Basta eu encostar na tela que ela para esse barulho, tá? Posso encostar na tela, no visor, ou apertar o botão prateado, tanto faz. Ela só precisa entender que eu já sei que ela está me chamando e eu já cheguei. Se a gente não encostar na tela, ela fica 15 minutos fazendo esse barulhinho e aí ela desliga sozinha. 15 minutos ociosa, ela desliga sozinha. Então, aqui, ó, eu já tenho a minha massa quase pronta. Ela já está praticamente sovada, tá? Mas eu vou adicionar mais 2 minutos. Desculpa, 3 minutos. E vou colocar para sovar novamente. Enquanto ela sova, eu vou adicionando a manteiga pelo bocal, tá? A manteiga já foi pesada previamente. Oi? 600 gramas de farinha. Até 1 quilo por vez, tá? Eu gosto de sovar sempre 600 gramas. Eu acho que a gente acaba sovando mais rápido e a textura fica melhor. Então, as receitas, na maioria das vezes, são 600 gramas por vez, as receitas máximas. Mas o processo é muito rápido. Então, é mais fácil você fazer várias vezes, né? Que aí você tem essa padronização. Para quem quiser fazer uma massa vegana, não precisa colocar a manteiga, você pode colocar a mesma proporção de outra gordura, tá? Pode ser um azeite, pode ser um óleo de coco, pode ser uma manteiga ghee, não tem diferença, tá? Essa manteiga ela vai dar um brilho na nossa massa. Quem costuma fazer massa em casa? Assim é mais fácil, né? A vantagem também da gente sovar a massa na Thermomix é a padronização. Então, sempre quando a gente pega uma receita de massa, tá lá, 600 gramas de farinha mais quanto baste, né? Por quê? Dependendo da força que a gente coloca na massa na hora da sova, dependendo da umidade, dependendo da temperatura, a massa ela vai reagindo, né? Então, se você não consegue sovar, tem gente que faz uma receita com meio quilo de farinha e tem gente que vai fazer a mesma receita e vai colocando mais farinha, porque não tem essa técnica da sova, né? A vantagem da Thermomix é que aqui você não precisa colocar nada de farinha a mais. Então, a gente vai fazer uma apresentação, por exemplo, num restaurante,
Eu vou fazer todo dia a mesma receita, com a mesma quantidade de farinha, sem essas interferências externas, e eu vou ter sempre o mesmo resultado final, tá? Então, eu vou ter sempre a mesma massa sovada com a mesma quantidade de farinha de trigo. Essa receita também, pessoal, ela é super versátil em relação ao recheio, tá? Então, eu posso utilizar ela para fazer um pão sem recheio nenhum, ou eu posso colocar o recheio que eu quiser. A gente fez um outro curso que o recheio dessa massa era abobrinha com tomate seco. E é delicioso também. Então, você vai colocando os temperinhos, mas eu posso fazer um recheio de cogumelos frescos, né? Temperá-los antes, colocar na massa e rechear. Esse recheio de calabresa fica delicioso. Posso fazer um recheio de azeitonas pretas, né? Então, é uma receita super versátil. Ó, tenho aqui o pão já, a massa já sovadinha. E aqui a recomendação é: retire a massa do copo, coloque sobre uma superfície polvilhada, que é o que a gente vai fazer aqui. Ô, Tina, tem outro bowl? Porque eu acho que eu usei o da massa para... Ah, não, a gente vai colocar no varoma. Tá certo. E aí, ó, a gente tem uma dica que eu posso girar aqui o fundo da lâmina, ó. Eu vou girar a lâmina no fundo do copo, e aí a gente tira quase toda a massa. Aqui com a espátula eu consigo remover o restante. Pode, tem que molhar, né? Porque a gente não consegue tirar os pinos. Mas eu vou mostrar para vocês como é que desmonta para limpar e quais são os cuidados, tá? Que a gente precisa ter com essa parte aqui dos pinos. E aí eu vou fazer uma bolinha. Uma das funções do modelo TM6 é a função de fermentação, tá? Então, existem duas formas da gente utilizar essa função de fermentação, que eu estava explicando aquele dia. Eu posso utilizar tanto para o preparo de iogurtes, né, ou para outro tipo de fermentação, como para ativar a fermentação da massa. Então, ao invés de eu deixar 2 horas fermentando, eu posso utilizar a Thermomix para antecipar esse processo de fermentação, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu vou colocar no copo o restante da água, que são os 300 gramas que estavam na receita. Então, vou pesar aqui 300 gramas. Opa, passou um pouquinho, mas não tem problema. E vou programar a função de fermentação por 40 minutos. Então, eu tenho aqui, ó, fermentação na temperatura de 40 graus. O tempo mínimo que eu tenho de preparo de fermentação aqui é 1 hora, tá? Então, ela funciona de 1 a 12 horas. A gente vai precisar só de 40 minutos. Então, quando estiver rodando 20 minutos aqui, eu vou desligar a Thermomix. E vou colocar para fermentar. Qual é a diferença de eu fermentar dentro do copo e fermentar dentro do varoma? No caso aqui, a minha massa ela vai ficar descansando dentro do acessório varoma, que é o acessório de cozimento no vapor. Para quem não sabe, varoma significa vapor com aroma, tá? Então, o que eu estiver preparando aqui, o sabor e a temperatura vai cozinhar o que tiver aqui dentro, tá? Mas agora a gente vai usar para fermentação. O varoma tem essa bandejinha também, né? Que serve para a gente otimizar espaço. Vou colocar aqui um pedaço de papel manteiga, untado com azeite. Por quê? Essa massa vai começar a crescer. Então, para ela não grudar, para eu remover ela com facilidade depois, eu vou untar o meu papel manteiga com azeite. Então, ó. Eu coloquei só a água. 40 graus por 40 minutos e só ativei a função de fermentação, que aí ele vai ficar mexendo, tá? Tá na tela da balança, exatamente. Então, ó, coloquei a minha massa aqui, por quê? Ela vai começar a crescer, não precisaria colocar papel manteiga,
Mas imagina que aqui está cheio de furinhos e a massa vai começar a crescer e sair pelos furinhos, depois eu vou ter dificuldade para fazer a limpeza, tá? Então, eu coloco aqui o papel manteiga untado com azeite e vou colocar o varoma aqui em cima. O que o varoma vai... que a função de fermentação vai fazer? Eu vou ter água quente aqui e vou gerar um ambiente aqui quente e úmido para poder ativar a fermentação da minha massa, tá? Quando for fazer iogurte, posso fazer o iogurte, coloco aqui no copo. Você fez novamente? Não? Faço o processo de aquecer, né, na temperatura de 50 graus, coloco um iogurte, eu posso usar um probiótico para fazer um iogurte vegetal, coloco já ele nas forminhas, ponho nos potinhos, acomodo os potinhos aqui dentro e já faço a fermentação dentro do varoma, dentro dos potinhos. Ou eu posso fermentar o meu iogurte diretamente dentro do copo, e aí eu vou deixar ele fermentando, o tempo máximo que a gente tem de fermentação são até 12 horas, tá? E aí depois eu removo do copo, ou coloco no potinho, ou coloco numa garrafa e vou utilizando conforme necessário, tá? Cuidado que a gente tem que ter é... Pega um outro para mim, aí, por favor. Pessoal... A gente está ouvindo, eu sou. Tá tudo bem. Então tá bom. Ninguém se machucou? Não. Vou deixar aqui, daqui a pouquinho eu pego. Eu só tenho que tomar cuidado quando eu for fermentar o iogurte dentro do copo, eu não posso ultrapassar a temperatura de 40 graus, tá? Se eu colocar 70 para fermentar aqui o pão, não tem problema. Para fermentar o pão aqui não tem problema, né? Ou o iogurte dentro do potinho, mas para fermentar direto no copo, se eu colocar em 70 graus, eu vou matar todos os probióticos e eles não vão fermentar. Aí o meu iogurte vai ficar líquido. Dentro do copo, sim, para tudo. Depende da fermentação que você está fazendo, né? Normalmente você vai seguir a receita, mas se você quiser fazer uma receita convencional e for fazer de forma manual, dentro do copo, se você colocar o iogurte a 70 graus para fermentar dentro do copo, ele vai matar os probióticos. Aí o iogurte vai ficar líquido. Não, porque a lâmina fica girando. Ela para daqui a pouquinho, dependendo do tempo que você coloca, ela para. E aí, quando ela percebe que a temperatura está caindo, ela ativa novamente, mexe para ficar fermentando na temperatura ideal, tá? Mas imagina que a minha massa ela tem que ficar descansando e ela vai ficar rotacionando com a lâmina, tá? Por isso que a massa a gente fermenta aqui dentro do varoma. Alguma dúvida aí, Marina, em relação a isso? Tem outras dúvidas aqui. Tá, então já pode ir tirando, que agora a gente tem esse tempinho de pausa. Tá. E eu já vou começar a explicar os acessórios e as funções da Thermomix, enquanto a gente espera aí a massa fermentar. Tá bom, tem uma dúvida da Ana, que ela pergunta que ela gostaria de saber como se utiliza a função peeler, né, que deve ser do descascador. Ah, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos para a próxima pergunta, então. Ó, e qual que é a correspondência também da Ana de tempo de sova na máquina para sova na mão? Por exemplo, 10 minutos de sova na mão, eu programaria quanto tempo na Thermomix? Vamos lá. Pessoal, a Ana está com uma dúvida aqui em casa. Olá, Ana, boa noite. Em relação à adaptação de uma receita convencional sovada na mão e sovada na Thermomix. Ana, a gente não tem como te passar essa precisão, porque a sova na mão depende muito de quem está sovando. Então, por exemplo, se é uma pessoa que já tem técnica de sova, um chefe padeiro, às vezes uma massa que ele sova em 10 minutos, na Thermomix a gente sova em 2, 3 minutos. Então, normalmente, não é o tempo de sova que determina, é a textura que você consegue chegar da massa. Então, tem massa que você precisa sovar até ela soltar da mão, né? Tem gente que analisa o ponto de véu da massa. Então, a função de sova manual, para adaptar para a Thermomix, é você sentir mesmo a textura. Aí, as receitas que já vêm prontas na Thermomix, elas já foram adaptadas para esse tempo de sova. Esclareceu, Marina? Ana, tem mais alguma dúvida? Não, era isso mesmo. Obrigada.
Aí é mais para ver mesmo e tentar adaptar conforme uso, né? Legal. Isso. Mas aí o legal é que na Thermomix, tanto no Cookidoo quanto no ABC, tem várias receitas de massas, de pães. Então, você pode pegar uma receita próxima à sua para usar ao mesmo tempo de sova, para você poder adaptar a sua receita. Sou. Obrigada. Obrigada, Ana. Imagina. Tem mais uma Mais dúvida alguma aqui. dúvida? Tá. Tem. Pode falar. Ele pulveriza canela em pau? Pulveriza. A outra dúvida é se a gente consegue pulverizar a canela em pau. Consegue sim pulverizar a canela. Lá no livro ela tem o tempo dos temperinhos, né? Pimenta do reino, noz moscada, a gente consegue pulverizar todos esses tipos de grãos. Inclusive a gente consegue fazer o garam masala, né? Que são várias especiarias, desde do ingrediente mesmo, pulverizado para poder utilizar nas receitas, né? Então, tudo que a vantagem da gente ter um equipamento que a gente consegue pulverizar os grãos é que você tem tudo mais saboroso, né? Então, a diferença da gente comprar um produto já refinado, que a gente não sabe como é que ele foi processado, há quanto tempo ele está armazenado, muitas vezes ele já perdeu os valores nutricionais, né? Porque ele começa a oxidar. Então, a Thermomix, ela proporciona isso, de você pulverizar o seu grão ou o seu tempero na hora de utilizar, né? Ou mesmo para deixar para utilizar durante a semana. Então, a gente consegue pulverizar desde o açúcar demerara, do sal grosso, né, que é em torno de 10 a 15 segundos, que a gente já consegue fazer o sal aromatizado, o açúcar aromatizado, né? Eu posso colocar os meus temperinhos secos, as minhas ervinhas desidratadas no meu sal, já fazer o meu sal aromatizado, né? A gente tem uma receita que a gente faz um sal de fungo, que a gente pega o fungo desidratado e bate com sal grosso, e aí você faz o seu fungo em pó, né, para fazer com um ovinho, para finalizar uma receita, fica delicioso. Então, são várias as possibilidades quando a gente tem um equipamento de pulverização, né? Que a gente consegue pulverizar. E também a pulverização dos grãos, né? Grão de café, milho de pipoca. A gente tem uma receita de polenta que a gente faz com milho de pipoca. Então, eu pulverizo o milho, em 1 minuto eu tenho o meu fubá, e com esse fubá eu coloco o caldo, coloco o líquido e vou cozinhar na Thermomix, e a gente tem uma textura de polenta cremosa em torno de 25, 30 minutos, tá? Então, tem sim como fazer a pulverização da canela. Vou aproveitar agora, vou apresentar aqui o copo para vocês e já falar quais são os cuidados quando a gente for pulverizar um grão não, um ingrediente duro que tenha tamanhos irregulares, tá? Então, esse é o copo principal de trabalho da Thermomix. É um copo de aço cirúrgico, tanto o copo quanto a lâmina, tá? O que quer dizer isso? Primeiro, que eu posso preparar, que eu não contamino o meu alimento, porque ele não solta nada, né? Ele não tem a contaminação do alimento. E também eu posso fazer o preparo de doces e salgados no mesmo copo, que eu não vou interferir, não vou passar sabor de uma receita para outra. Posso fazer um patê de alho, higienizar o meu copo e, na sequência, fazer um brigadeiro, tá? Não vou passar sabor de uma receita para outra. O que, às vezes, pode ficar com um cheirinho é essa parte de silicone que tem aqui na nossa tampa, tá? Que ela serve para vedar o copo, ela não tem contato com o alimento. Então, às vezes, a gente fala, meu copo está com cheiro, vai passar para o alimento. Ele não passa, mas tem cliente que não gosta de cheiro, tem aversão a cheiro, você pode comprar uma tampa e deixar uma para doce, uma para salgado, tá? Mas só colocar isso daqui de molho com vinagre, com limão, que ele sai o aroma, tá? Não é que ele fica para sempre. Um outro cuidado, tem muito cliente que compra Thermomix e vai fazer uma receita com açafrão. E depois fala, ai, manchou toda a minha tampa. Realmente o açafrão mancha, tá? A tampa é de plástico. Todas essas peças que são de plástico, elas são livres de BPA, então a gente pode trabalhar tranquilamente com os alimentos que a gente não vai contaminar. Mas se você usar o açafrão, a minha já é colorida. Essa parte aqui, ela fica meio laranjinha, depois vai ficando esverdeada e ela vai sumindo, tá? Mas se a gente usar açafrão, ele vai manchar a tampa, tá? Às vezes ele dá uns respingos aqui e fica tudo manchadinho. Com o tempo também ele vai saindo. Uma dica para tirar mancha de açafrão, coloca de molho numa água com vinagre e deixa um pouquinho no sol, que ele vai removendo com o tempo, tá? Limpeza do copo. Para quem não sabe, a gente consegue desmontar o copo. Então, eu solto a base da alça,
tiro a lâmina, sempre segurando aqui por essa parte de cima, né, para eu não me cortar, porque a lâmina é super afiada. E aí eu tenho um copo aqui livre para poder fazer a limpeza, tá? Todas as peças da Thermomix podem ser lavadas na lava-louça. A gente tem uma função aqui de pré-lavagem do copo também, que eu vou mostrar para vocês. Mas, então eu posso molhar tudo, você me perguntou, né, sobre molhar, posso molhar. E o cuidado que eu tenho que ter é que esses pinos que ficam aqui embaixo do copo, eles têm que estar sempre secos quando eu for utilizar a Thermomix, tá? A única forma de entrar umidade dentro da Thermomix são por esses furinhos que tem aqui. Esses furinhos recebem esses pininhos do copo, que são responsáveis pelo aquecimento. Então, quando eu peço para a Thermomix aquecer, é através desses pininhos em contato com o motor que ela vai ativar a resistência que fica aqui no fundo do copo para a gente poder ter um copo com aquecimento. Então, esses pinos têm que estar sempre secos na hora de utilizar, tá? Hoje o copo, se ele não estiver bem encaixado, eu não consigo utilizar, tá? Ele tem uma travinha aqui embaixo que já tem essa proteção. Vou fazer a montagem e desmontagem aí perto da câmera, se alguém tiver alguma dúvida. Então, ó, aqui eu tenho o copo travado, e aí eu solto a base da alça, tiro a lâmina e tenho um copo aqui com mais facilidade para limpeza. Para fazer a montagem, a mesma coisa. Nessa mesma posição que eu tirei a lâmina, ela tem uma travinha, eu encaixo, ela tem a posição certinha, e aí eu consigo travar. Se ela não estiver encaixada, eu não consigo travar, e aí a lâmina encaixada é responsável pela junção dessas duas peças, tá? Depois, a gente tem a tampa, né? A Thermomix não funciona por motivos de segurança, ela não funciona sem a tampa, e eu não consigo abrir enquanto ela estiver funcionando, sempre fechada, tá? Depois a gente tem esse acessório, que ele é chamado de copo medida, que ele tem algumas funções. Eu costumo falar que o que eu mais gosto na Thermomix é que ela é um equipamento prático de utilizar. Apesar dela ter várias funções, a gente trabalha sempre com o mesmo copo, com a mesma lâmina tampado. E os acessórios que tem, que são poucos, são fáceis de utilizar, né? Então, diferente, às vezes, de um processador convencional, que tem várias lâminas, tem várias tampas, cada coisa que você vai fazer, você precisa utilizar um acessório, né? Então, a Thermomix acaba sendo mais prática. Ela foi feita para ficar mesmo em cima da bancada e a gente utilizar em todas as refeições, tá? Esse copo de medida, ele é chamado de copo de medida porque ele tem um medidor interno aqui de 50 e 100 ml, um medidor rápido. Ele também serve para a gente tampar a Thermomix, para a gente não evitar os respingos, né? Então, eu vou fazer um suco, por exemplo, eu preciso estar com um copinho de medida. E ele também tem uma função que ele tem um espacinho aqui, quando a gente encaixa ele na tampa, ele tem um espacinho que fica um vãozinho que fica entre a tampa e o copo de medida, que serve para a gente fazer emulsões. Então, como é que a gente faz uma maionese? Se eu for fazer num liquidificador, coloco para bater e aí eu vou despejando a gordura em fio, né? Isso para maionese, para o molho holandês, né? Para alguns molhos mais delicados. Como a Thermomix, eu coloco os ingredientes dentro do copo, despejo a gordura nessa tampa maior e por esse vãozinho que tem aqui, ela vai caindo em fio. Então, você não precisa ficar ali segurando, né? Você não precisa ficar controlando a queda desse fio, porque ela vai cair na quantidade certa para não talhar o nosso molho, tá? Então, ele tem essa função também. Quando vocês escolherem essa receita que ela fala, normalmente ela pede para pesar a gordura antes, como a gente fez com a manteiga, e já deixa reservado. E quando você coloca todos os ingredientes, ela fala, despeje sob a tampa com o copo de medida a gordura para que ela vá escorrendo, né? Então, é aqui mesmo que a gente vai despejar, tá? Nessa parte aqui em volta da tampinha, tem cliente que acha que é aqui dentro, mas ela não vai cair. E aí, por esse vãozinho, ela vai escorrendo, tá? Por isso que a gente tem essa precisão desses molhos delicados também. Então, esse é o copo de medida, com as funções, né, que ele tem. Aqui a gente tem também, eu já vi também num vídeo, que eu ainda não fiz, mas uma cliente fazendo uma receita que ela tinha que, como é que era? Ela quebrava o ovo aqui em cima,
a clara escorria e a gema ficava aqui em cima. Então, para separar a clara da gema. Eu ainda nunca fiz, mas vou fazer esse teste. Depois eu conto para vocês. Cesto de cozimento interno. Então, esse é um cestinho de cozimento interno. Por quê? Ele é utilizado para eu cozinhar os ingredientes que eu não quero que tenham contato com a lâmina. Então, imagina que eu tenho uma lâmina que ela está sempre em rotação e eu quero fazer um simples arroz branco. Como é que um arroz vai ficar sendo cozido com uma lâmina em rotação, né? Então, a recomendação é que a gente faça o cozimento desses alimentos dentro do cesto. Então, eu posso cozinhar aqui o arroz branco, esse cesto eu posso utilizar ele tanto para cozimento no vapor, como por imersão. Então, imagina que eu vou fazer almôndegas no molho de tomate. Eu posso colocar as almôndegas aqui dentro, vou mergulhar elas dentro do molho, elas vão cozinhar dentro do molho sem ter contato com a lâmina. Tá? Se eu utilizo esse cesto de cozimento interno com temperatura para cozinhar alguma receita, na minha espátula tem um ganchinho, e aí eu encaixo aqui e já tiro o cestinho com uma alça, tá? Então, para isso que serve o ganchinho da lâmina. Posso utilizar como um escorredor também, se eu quiser escorrer algum alimento. A receita da limonada, depois que a gente faz a limonada em 2 segundos, que é um vídeo da demonstração clássica, vocês já devem ter assistido, a gente insere o cesto e aqui eu já tiro ela peneiradinha também, tá? Então, ela tem várias funções. Depois, a gente tem a nossa borboleta, que ela substitui a função da batedeira. Como é que eu utilizo a borboleta? Eu só acoplo ela aqui na lâmina e já está pronto para utilizar, tá? Quando é que eu vou utilizar a borboleta? Quando eu quiser aerar. Então, quando eu quiser fazer clara em neve, chantilly, quando eu for fazer uma mousse, tudo que eu quero agregar ar, eu vou utilizar a borboleta. Qual é o cuidado que a gente tem que ter com a borboleta? Ela é só encaixada sob a lâmina. O cuidado é que eu não posso ultrapassar a velocidade 4, tá? Tem uma marcaçãozinha aqui na borboleta. Por quê? Como ela é só encaixada, se eu colocar numa rotação muito forte, ela pode soltar e aí a própria lâmina tritura. Então, se eu for fazer uma receita do cookie dough ou do livro ABC, ele já vai me dar o tempo certo quando ele inserir a borboleta. Mas já aprendi a usar a máquina, quero fazer uma simples clara em neve. 1 minuto por clara, posso colocar até 8 claras por vez, isso tem no livro também. E aí eu preciso colocar a borboleta e não posso ultrapassar a velocidade 4, tá? Normalmente a clara em neve a gente faz na velocidade 3,5. Tá? Então esse... Como? Também. Para fazer o purê, principalmente da batata inglesa, eles pedem para colocar a borboleta também, tá? Então eu coloco primeiro a borboleta, depois os ingredientes. Por quê? Se eu bater o purê de batata inglesa, que ele tem muito amido, direto na lâmina, ele vai ficar aquele purê puxa-puxa, porque ele vai ativar esse amido. Com a borboleta e a batata bem cozidinha, a gente consegue bater delicadamente. Então, ele fica uma nuvem, assim. A textura de purê na Thermomix é incrível, tá? Sempre respeitando essa velocidade 4. A gente tem uma dica também de utilizar a borboleta quando a gente vai fazer risoto. Isso não está na receita, tá? Isso é uma dica. Numa quantidade acima de 250 gramas. Por quê? O risoto, a gente tem que mexer ele lentamente. Eu não posso colocar ele numa velocidade alta, né? A gente tem que mexer ele delicadamente. E a lâmina funciona só no fundo do copo. Se eu coloco uma quantidade grande, com a borboleta eu consigo ter uma textura melhor e um cozimento uniforme de todos os grãos, tá? Qual que é a dica? Sempre quando a gente utilizar a borboleta, certificar que aqui dentro fica sempre limpinho, porque às vezes pode ficar um resíduo de ingrediente. Ou, por exemplo, quando eu for fazer o risoto, eu pico a cebola, refogo. Antes de eu colocar o arroz, né, que seria o próximo passo, eu insiro a borboleta, porque se eu for colocar depois e ficar um grãozinho de arroz entre a borboleta e a lâmina, ele vai soltar enquanto estiver cozinhando, tá? Então, primeiro eu coloco a borboleta e depois eu coloco o ingrediente. Se por um acaso soltar, aperto para ela, a gente vai perceber pelo barulho, né? Opa!
Programei aqui, só um minutinho, gente. Aperto para ela parar de funcionar e aí eu removo a borboleta, tiro os ingredientes e encaixo novamente, tá? Mas ela tem essa função também. Uma outra função para a borboleta também... Ana, tem outro varoma aí? Pega dentro da minha bolsa. Tem um, por favor. A hora que eu for explicar para vocês do varoma, eu falo uma outra função da borboleta. Depois... A gente tem somente no modelo TM6, eu não sei se tem alguém aí em casa que tem um modelo TM5 que está assistindo o curso, mas imagina que eu estou fazendo uma receita que eu preciso deixar ela reduzir. Pode ser um molho de tomate, uma geleia, que eu preciso deixar ela sem o copinho de medida para ela poder reduzir a receita, né? A minha bancada vai ficar toda suja, né? Porque ele vai ficar respingando. Então, tem esse acessório, que é uma rede de proteção, que eu coloco aqui em cima da tampa. Então, ele tem esse espaço fechadinho para não sair o respingo, mas tem um espaço aberto na lateral para poder sair o vapor, tá? Então, sempre quando ela pedir, coloque a rede de proteção. Normalmente, nas receitas de altas temperaturas, ela também pede para colocar... Obrigada, Tina. Ela também pede para colocar a rede de proteção, porque ela chega a 160 graus, então, se respingar algum ingrediente, você não se queima, tá? Então, para quem não tiver esse acessório, você pode utilizar esse cesto em cima da tampa, tá? Então, até o modelo anterior não existia esse acessório e as receitas pediam para a gente colocar o cesto sobre a tampa. Então, se vocês pegarem alguma receita do Cookie Do, porque ainda tem, né, receitas antigas, que pede, coloque o cesto sobre a tampa, para quem tem a TM6 não precisa, pode colocar esse acessório, tá? Aí, quando a gente trava a máquina, ele trava junto, certo? Então, essa é a função desse acessório. A espátula, que a gente recomenda que somente ela seja utilizada enquanto a Thermomix estiver em funcionamento, por segurança, tá? Então, a gente consegue colocar ela aqui no bocal. Para que ela serve, né? Estou fazendo preparo um sorbet, por exemplo. A tendência, quando a gente está utilizando um processador, é que ele vai jogando os ingredientes para a lateral do copo. Então, com essa espátula, eu consigo ir girando ela aqui no copo e ela volta o ingrediente para a lâmina processar. E aí ela tem essa base de proteção que serve para não atingir a lâmina. Então, a gente trabalha com segurança, tá? Se eu tiver uma quantidade pequena de ingrediente, eu não vou conseguir alcançar. Então, eu posso interromper a máquina, baixar com a ajuda da espátula, tá? E depois voltar a processar. A gente pode parar a máquina a qualquer momento, tá? Que achar necessário. Sim, ela não esquece o tempo, tá? A não ser cozimentos específicos, como sous vide, slow cooking e fermentação. Aí ela não guarda esse tempo de memória. Você precisa... o cozimento dos ovos, por exemplo, se você interromper, quando você colocar de novo, ele vai começar do começo, tá? Mais uma receita convencional... se eu parar, quando eu ligar de novo, ele vai continuar com a mesma programação, tá? E a gente tem um acessório alguns acessórios, né, agora que não vem com a Thermomix, que eu vou apresentar para vocês. Então, todos esses que a gente falou agora. Já vou falar do varoma. Então, esse é o varoma, que é o acessório de cozimento no vapor. Varoma significa vapor com aroma. Então, eu preciso trabalhar sempre, são essas 3 peças, tá? Então, o tabuleiro principal, esse tabuleiro interno que serve para otimizar espaço e a tampa. Esse daqui, não necessariamente eu preciso utilizar, né? Só se eu precisar colocar mais ingredientes aqui dentro, mas é importante que ele fique sempre fechado, tá? Porque senão o vapor só vai passar pelo ingrediente e não vai cozinhar. Então, ele precisa estar sempre fechadinho. Uma dica de quando a gente for utilizar o varoma. Varoma, vapor com aroma. Então, imagina que eu estou preparando aqui na Thermomix um purê com o peixe, o filé de peixe e os legumes no vapor. Tudo ao mesmo tempo. O peixe vai pingar no meu purê, que vai subir um vapor com um aroma de peixe, porque o peixe prevalece, e vai ficar tudo com sabor de peixe. E eu não quero. Eu quero separar os ingredientes e fazer cada prato com o seu sabor, né? Então, a gente pode fazer papilotes.
de papel alumínio, para quem não gosta de usar papel alumínio, papel manteiga, faço o papilote, fecho, coloco aqui dentro, e aí eu consigo cozinhar vários ingredientes ao mesmo tempo, sem misturar os aromas, tá? Então, eu posso fazer o purê com o peixe, os legumes, e aqui do lado dos legumes, uma banana com mel e canela, cada um embrulhado no seu papilote. Eu vou cozinhar tudo ao mesmo tempo e preservar o sabor de todos, certo? Dentro do varoma, eu também posso utilizar outros acessórios para induzir calor. Então, eu posso cozinhar aqui num ramecanzinho de porcelana, num potinho de vidro, numa forma de alumínio, inox, silicone, o que eu quiser, eu posso colocar aqui dentro, tá? Eu, por exemplo, adoro ovo. Então, sempre quando eu estou utilizando em casa a minha Thermomix, estou fazendo uma sopa, estou fazendo um molho, eu aproveito a mesma energia ali e coloco alguma coisa para cozinhar no vapor. Às vezes eu tenho um brócolis que já está passando, ou eu pego um ramecanzinho, como esse aqui, unto com azeite, quebro um ovinho aqui dentro e cozinho um ovinho, tá? Então, posso utilizar qualquer um desses acessórios, tá? O que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for utilizar o varoma é nunca cobrir todos esses furinhos, porque senão o vapor não vai conseguir entrar. Ele só vai cozinhar essa parte de baixo que está recebendo o vapor, né? Então, essa bandejinha aqui de cima, ó, ela tem a entrada pelas laterais, tá vendo? E o vapor circula aqui dentro. Então, imagina que eu quero cozinhar um peixe inteiro na Thermomix. Eu vou colocar ele aqui, ele vai cobrir todos esses orifícios. O que eu posso fazer? Utilizar a minha borboleta, coloco a borboleta aqui no fundo do varoma e ponho o meu peixe aqui em cima. Então, ele vai deixar um degrauzinho para poder entrar vapor, tá? Não quero usar a borboleta? Posso pegar 2 talheres, cruzá-los aqui, né? Desde que não tenha um cabo de plástico, e coloco o ingrediente que eu quero em cima, tá? Então, essa é a dica. A gente consegue fazer até omelete aqui no varoma, tá? Nesse tabuleiro de cima, eu sempre falo isso, porque uma vez eu fui fazer e fiz no de baixo. Então, como é que eu faço o omelete? Coloco um papel manteiga, jogo o ovo batido em cima, e aí ele vai cozinhar no vapor. Mas, quando eu fui fazer a minha primeira vez, eu coloquei o papel manteiga aqui embaixo. E aí ele não entrou o vapor e não cozinhou, tá? Então, o omelete sempre nesse tabuleiro de cima. Então, você forra ele com papel manteiga, joga os ovos aqui com os ingredientes, e aí ele vai cozinhar. Se você colocar pouco, ele fica bem fininho, você consegue até fazer uma panquequinha, assim, com omelete, tá? Então, o varoma tem muitas funções, dá para utilizar bastante. Além de servir como um escorredor também, né? Alguma coisa assim. Eu gosto até de aquecer alimento aqui dentro, tá? Então, eu não gosto de utilizar micro-ondas. Ué, eu coloquei aqui no modo avião e ele está tocando. Essa imagem, aí voltou. Voltei. Que estava tocando aqui, eu pus no modo avião, mas entrou uma chamada pelo WhatsApp. Eu gosto de utilizar até para esquentar alimentos, tá? Então, não quero colocar no micro-ondas, monto o meu prato, ponho aqui dentro e aí cozinho, coloco no vapor um pouquinho e ele vai aquecer. China, você abre a porta, por favor? O Luiz chegou. Então, essa é a função do varoma, tá? Agora, vamos aqui para as funções do equipamento. Então, essa tela principal, o tempo, desde 1 segundo, para chegar em 1 minuto ele demora um pouquinho, e depois ele aumenta mais rápido, tá? E aqui a gente tem programação de até 99 minutos. Quando a gente seleciona a função da temperatura, eu tenho temperatura controlada desde os 37 graus, que é a temperatura mais baixa, e aí eu tenho controle de temperatura aqui praticamente de 5 em 5 graus. Ele vai para o 40 e depois ele vai aumentando de 5 em 5 graus até chegar no 120, que é a temperatura máxima que eu tenho de controle manual. E depois a gente vai para a temperatura varoma, que é sempre quando eu quero cozinhar no vapor. Tá? Depois, a gente tem a velocidade, que ela começa com a velocidade de colher. E aí eu chego na velocidade 10, que é a velocidade mais alta.
A ideia é, o que a gente coloca aqui, ele tritura, tá? Se for seco, a gente vai pulverizar, e se tiver umidade ou gordura, a gente vai ter uma textura mais cremosinha, tá? Pulverização de grãos. Eu não falei para vocês sobre a pulverização das oleaginosas. Castanha, amendoim, pistache, amêndoa, qualquer tipo de oleaginosa. Em 7 segundos eu tenho a farinha. E se eu aumentar esse tempo, né? Se eu colocar mais tempo, eu perco a textura de farinha porque ela começa a soltar gordura. Então, em 3, 4 minutinhos, dependendo da oleaginosa, eu já tenho a minha pastinha. Então, eu posso fazer minha pasta de amendoim, minha pasta de pistache, minha manteiga de coco, tá? Coloco o coco seco, desidratado. Em 6 minutinhos, eu tenho já esse coco em pastinha. Então, tudo que tem gordura, ele faz essa pastinha. Posso fazer minha Nutella natural, fica pronta em 5, 6 minutinhos. Processo a avelã, 3, 4 minutinhos ela já está uma pastinha. Adiciono o chocolate, só para ele derreter ali e envolver, e a gente já tem a nossa pasta de avelã com chocolate pronta, tá? Então, dá para brincar aí com os sabores, misturar amendoim com coco, colocar um nibs de cacau no final, que você vai ter uma crocância, ou pedaço, dá para fazer o que a gente quiser, tá? Com essas pastinhas. Depois, a gente vem aqui com as funções extras. Então, o que eu tenho aqui? Balança, que eu já expliquei para vocês. Função de solva de massa, que a gente já utilizou. A função turbo, que nada mais é do que o pulsar do liquidificador. Então, sempre quando eu quero triturar alguma coisa que eu quero ir direto para a velocidade 10, eu utilizo a função turbo, tá? Normalmente é para a gente pré-quebrar alguns ingredientes. Imagina que eu vou colocar na velocidade 10, mas ele vai passar pelo 1, 2, 3, 4, até chegar no 10, né? Quando eu vou aqui no turbo, ele vai direto para o 10. E aí eu tenho 3 tempos que eu posso escolher aqui, ó. Meio segundo, 1 segundo e 2 segundos, tá? Aí eu rotaciono, ele funciona e para, tá? Essa é a ideia. Coloquei meio segundo, funciona e para. Tá? Então, se eu quero quebrar, eu utilizo às vezes para fazer uma granola, então eu coloco as castanhas inteiras e vou utilizando o turbo, ele só vai dando uma quebradinha para não ficar tão pequenininho. Tá? Então, é para eu pré-quebrar alguns ingredientes. Todas as funções aqui, extras, né? Aparece um izinho aqui em cima no canto da tela, que é a informação que ela explica sobre essa função. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só apertar ali a informação acima. Depois a gente tem pré-lavagem. Gente, a Thermomix ela conecta Wi-Fi. Então, quando eles lançaram o modelo TM6, a gente tinha aqui 5 funções. Então, sempre quando tiver uma atualização disponível, vocês podem colocar para atualizar. Ele demora, às vezes, uns 10 minutinhos. Não pode desligar a máquina enquanto estiver atualizando, tá? Que ele pode travar a placa central. Então, ele aparece a informação lá para não desligar o equipamento. E nessas atualizações, eles aprimoram as funções que já existem, adicionam novas funções. Inclusive, a gente tem uma função nova aqui que já perguntaram em casa. Já vou explicar para vocês. E eles adicionam receitas também na plataforma Cookidoo. Tá? Então, sempre quando tiver uma atualização disponível, pode colocar para fazer. Às vezes, eles corrigem alguns errinhos também, tá? Então, sempre pode atualizar. Essa função pré-lavagem é uma função que já tinha, mas eles aprimoraram. Então, antes ela só tinha um tempo de lavagem, e hoje a gente tem aqui 4 tempos diferentes. Tá? Então, a gente tem função de... Opa, tem pessoal, calma aí. Algum áudio aí ligado. Tem a função de massas, a pré-lavagem para quando eu faço massas, a universal, que pode ser para qualquer tipo de receita, né, para fazer um risoto, uma limpeza comum, gorduras ou caramelos e lavagem intensiva. Tá? Dependendo do tipo de sujidade, você pode adicionar já um pouquinho de vinagre, uma gotinha de detergente, que ele vai ficar nesse trabalho aí de agitar, ele aquece, dependendo do tipo de sujidade que você escolher, ele até aquece um pouquinho para fazer uma limpeza mais precisa, tá? Aproveitando que aqui a gente tem a função de pré-lavagem para gordura ou caramelo, a Thermomix ela tem uma função de altas temperaturas, que é muito utilizada para fazer caramelo em todos os pontos, né? Molho de caramelo, caramelo toffee, tem várias receitas aqui. Cebola caramelizada, chutney, então tem várias receitas que a gente só consegue fazer no modelo TM6.
porque ela tem essa função de altas temperaturas. Porém, eu não tenho acesso manual a essas receitas. Eu tenho sempre que fazer pelo livro ABC da Thermomix ou pelo Cookidoo. Então, é sempre as receitas guiadas. Quando chega na hora de programar a temperatura, ela faz essa programação automática. A gente não tem acesso à temperatura, tá? E dependendo da receita, a gente não consegue enganar a Thermomix. Então, às vezes, tem cliente que quer utilizar essa temperatura e utiliza a receita só para ativar a máquina, né? Mas, por exemplo, no caso do caramelo, se você alterar o ingrediente, ela consegue identificar e ela dá erro na sua receita e ela não prossegue. Aí você tem que jogar tudo fora e começar de novo, tá? Quando chegou a Thermomix, a gente estava super ansioso e eu fui fazer um teste de quando chegou o modelo TM6 de caramelo e eu não gosto de usar o açúcar refinado, utilizei um açúcar demerara, pulverizei ele, deixei ele bem fininho e aí ela deu erro, eu tive que jogar tudo fora. Eu falei, mas como assim, né? É açúcar, né? Do mesmo jeito, a mesma quantidade. O que acontece? Ela identifica o ponto de caramelização e os açúcares eles têm pontos diferentes de caramelização. Então, quando chega na hora de caramelizar, que ela para de mexer, você escuta até ela borbulhando. Se ele não estiver no ponto de caramelizar, que ela consegue identificar pela temperatura, ela desliga o equipamento e ela fala: você colocou o ingrediente errado, e aí você tem que jogar tudo fora e começar de novo. Tá? Então, se tiver alguma receita que ele fale, essa receita não pode ser alterada os ingredientes, não tente enganar a máquina que não dá certo, tá? Tem que respeitar exatamente como ela é, tá? Esse ponto de altas temperaturas, essa função de altas temperaturas, elas estão sempre inseridas nas receitas de forma automática. Então, por exemplo, a receita do estrogonofe, tem uma receita de estrogonofe do Cookidoo, que quando você coloca a carne, ele aumenta sozinho essa temperatura, para dar aquele refogado com mais vontade na carne, tá? Receitas automáticas, tá? A gente não tem... Depois da função de pré-lavagem, a gente tem a função de triturar. Por que eles colocaram essa função? Sempre quando a gente fazia uma receita manual, por exemplo, vou fazer uma sopa, e aí no final eu preciso triturar. Então, eu tenho ingredientes quentes que estão em pedaços, que eu preciso triturar, aumentar gradativamente a velocidade, para que não corra o risco de algum bater aqui na tampa, né? Às vezes soltar a tampa se não estiver muito encaixada e me queimar. Então, igual no liquidificador convencional, quando o ingrediente está quente, a gente vai aumentando devagarzinho, né? Nessa função de triturar, ele faz isso sozinho. Então, eu escolho aqui o tempo que eu quero, vou colocar aqui 20 segundos, o máximo que ele atinge de velocidade é a velocidade 8, e aí eu giro para a velocidade 8 e ele começa devagarzinho e vai aumentando sozinho. Então, quero fazer uma sopa creme, não quero ficar ali aumentando, você gira e vai fazer outra coisa, quando você volta ele já fez isso para você. Tá? Então, ele vai aumentando a velocidade gradativamente até chegar na velocidade 8, que é a velocidade máxima, de acordo com o tempo que você pediu. Ovos cozidos, essa é a nossa função queridinha, que é uma função nova. A gente tem aqui 5 tipos de texturas diferentes de ovos, tá? Eu consigo cozinhar de 2 a 6 ovos por vez. Eu tenho que respeitar também essa quantidade para que eu tenha a precisão da textura que eu escolhi, tá? Essa semana uma cliente falou que foi fazer e não deu certo. Por quê? Eu preciso colocar não só a quantidade certa de ovos, mas a quantidade certa de água também, tá? Então, ela fez de olho, colocou 1,5 litro de água, ou 2 litros, não me lembro, e a quantidade certa é 1 litro. E 1 litro com os ovos já lá dentro, tá? Então, ela tem uma marcaçãozinha interna aqui. 1 litro, 2 litros e 2 litros e 200, que é a quantidade máxima. Então, qual é a recomendação do preparo dos ovos? Tem tudo aqui, ó, detalhado. Coloque no copo sem o cesto, de 2 a 6 ovos, refrigerados no tamanho médio. Adicione a água até chegar na marcação de 1 litro. Então, primeiro eu coloco os ovos, depois eu adiciono a água. E aí, é só você escolher a textura que você quer. Ela descreve aqui as 5 texturas e você vai ter o resultado do seu ovo perfeito, tá? Sempre respeitando.
fora do cesto. E essa é a única função onde a lâmina fica parada, tá? Então, esse é o grande diferencial. Então, ela tem um preparo de 9 minutos, que é o ovo mais simples, mais líquido, né? E o máximo para o ovo duro, 19 minutos, tá? Então, ela fica todo esse tempo só com água lá dentro, para não correr o risco de queimar, por isso que é só nessa função que ela fica sem mexer, aquecendo os ovos na temperatura exata. Tá? Essa receita é bem legal, essa função é bem legal. É nossa queridinha e dos clientes também. Depois ela tem a função chaleira, que nada mais é do que substituir uma chaleira elétrica, né? Qual que é a diferença? Eu posso colocar ali 10 minutos para aquecer 1 litro de água, né? Dependendo da temperatura, da quantidade, ela vai aquecer 1 litro de água em aproximadamente 10 minutos. Da temperatura que está a água também, né? Da temperatura ambiente. A diferença quando eu utilizo a chaleira é que eu escolho a temperatura que eu quero e ativo o funcionamento da máquina. Quando ela chegar nessa temperatura, ela vai desligar e vai me avisar. Tá? Então, eu não preciso ficar esperando aquecer, às vezes nem precisa de tanto tempo, né? Então, aqui você tem a temperatura precisa, no tempo, quando chegar na temperatura, ela desliga. Função de aquecimento de alimentos, que fiz uma sopa, sobrou um pouquinho de sopa, guardei, e no outro dia eu quero só aquecer, eu não preciso continuar cozinhando. Então, é a mesma coisa, eu escolho a temperatura que eu quero, né? Se for uma sopinha para um bebê, por exemplo, coloco numa temperatura mais baixa, e quando chegar na temperatura, ela vai desligar sozinha e vai te avisar, tá? Preparo de molhos, que aí são para aqueles molhos delicados, né? Quando a gente faz a receita pelo Cookidoo, ele entra automaticamente nessa função, mas para eu usar de forma manual, são molhos, na maioria das vezes, molhos delicados à base de manteiga, à base de ovos, que eu não posso cozinhar muito, então o máximo que ele tem de temperatura são 80 graus, e aí ele tem controle de rotação, então eu não tenho acesso também à temperatura, para eu não correr o risco de talhar o meu molho. Então, ó, seleciono a temperatura que eu quero e coloco para rotacionar, e aí ele vai trabalhar sozinho, tá? Tudo isso eu consigo fazer também de forma manual, naquela função de tempo, temperatura e velocidade, tá? Depois a gente tem a panela de arroz, que é uma programação de 30 minutos para o preparo de arroz, que é feito dentro do cesto, tá? Mas a Thermomix ela vem com uma receita de arroz dentro do livro ABC, que você consegue ter acesso ao tempo. Então, 30 minutos é o tempo máximo, mas, por exemplo, se eu quero fazer um arroz branco, eu preciso vir aqui e desligar a máquina antes, que ele fica pronto em 20 minutos, tá? Então, eu acredito que eles vão ainda aprimorar essa função de panela de arroz, mas a gente consegue fazer o arroz através da receita convencional, que vem dentro do livro ABC da Thermomix. Como é o preparo do arroz, eu coloco aqui no copo 1 litro de água, coloco o temperinho, já posso colocar na água, um dente de alho amassado, uma folha de louro, o arroz já lavado e sequinho dentro do copo, e aí eu vou cozinhar o arroz branco por 20 minutos, o arroz integral por 30 minutos, o arroz basmati por 25 minutos, e lá no livro tem o tempo de todos os tipos de arroz, tá? O arroz fica super soltinho e fica delicioso. E o aroma passa mesmo pro arroz, ele fica super temperadinho, tá? Depois da panela de arroz, a gente tem as funções de fermentação, slow cooking e sous vide. O que são essas funções novas? Nada mais é do que uma programação maior de tempo que a Thermomix oferece para essas funções, só com uma temperatura controlada, tá? Então, eu tenho aqui a função de fermentação. Então, diferente da forma manual, eu consigo programar a Thermomix por até 12 horas, e eu consigo trabalhar com temperaturas entre 37 e 70 graus, tá? Não tenho controle da velocidade, é só eu acionar a máquina e ela já está funcionando. Normalmente eu gosto de fazer meus iogurtes na parte da noite, porque daí a Thermomix, durante o dia, se eu for colocar uma receita de 8 horas, né, eu vou ficar sem a Thermomix para utilizar para fazer outras coisas. Então eu gosto de colocar ele para fazer à noite e de manhã ele está pronto. Aí você escolhe a receita do iogurte, tem fermentação
de 8 horas, de 12 horas, se eu quero um iogurte mais consistente, aí vocês podem escolher aí a receita, o tipo de fermentação. Slow cooking, cozimento em baixa temperatura por um longo período. Então, tem gente que gosta de fazer aquele molho de tomate bem tradicional, que fica 4 horas cozinhando em baixa temperatura para perder a acidez, né? Então, você pode fazer a receita convencional do molho de tomate, que tem no livro, e depois você ativa aqui a função de sous vide, de slow cooking, que aí você tem programação entre 1 minuto e 8 horas, é o máximo que ela trabalha, e ela chega a 98 graus, tá? De temperatura. Então, começa com 37 e vai até 98, praticamente de 5 em 5 graus também, tá? Por que que eles não liberam uma temperatura mais alta? Porque aí você pode queimar o seu ingrediente se você for fazer uma receita manual e você não tem acesso, às vezes não tem tanto conhecimento, coloca uma receita, vai dormir, aí ela pode queimar, tá? Então, ela não passa de 98 graus, que é para cozinhar mesmo em baixa temperatura, tá? E o sous vide, que eu já expliquei para vocês no início, e o grande diferencial, eu consigo desde 30 minutos de sous vide até 12 horas, mas para o sous vide eu preciso ter uma temperatura mais exata. Então, a gente tem controle de temperatura aqui de 1 em 1 grau, ele começa com 40, e aí ele vai até 85 graus, só que com precisão de 1 em 1 grau. Então, é um cozimento mais preciso, tá? E aí acabaram as funções. Agora a gente vai voltar aqui para a nossa receita, que ela já fermentou. Oi? Antes de você voltar, tem algumas perguntas aqui no chat. Posso te falar? Pode falar sim. Então, deixa eu só mostrar aqui como é que tá a nossa massa para vocês. Olha que linda. Super cresceu quase, né? Já pensou? Ainda bem que já tem massada, né? Pode falar, Marina. Dá para aquecer leite sem transbordar pela função chaleira? Dá sim. A pergunta aqui, gente, se dá para aquecer leite sem transbordar. Essa é uma recomendação também. Sempre quando a gente for fazer alguma receita que tenha leite como ingrediente, inclusive o purê de batata, que a gente cozinha ele já no leite, né? Na Thermomix a gente não cozinha a batata, depois espreme e vai para a panela mexer com leite. A gente já cozinha no leite. A recomendação é que nunca ultrapasse os 95 graus. 90, 95 graus. Por quê? Da mesma forma que a gente coloca o leite na panela, se ele ferver, ele vai transbordar. Na Thermomix é a mesma coisa. Então, o cuidado é nunca ultrapassar os 90 graus, tá? Quando a gente for fazer alguma receita que tenha leite. Agora, por exemplo, tem receita de doce de leite, que a gente faz na Thermomix, que até tem uma temperatura elevada. Por quê? Eu coloco para cozinhar o leite com açúcar, ele vai ficar 1 hora cozinhando, mas eu vou trabalhar com uma rotação mais alta, uma rotação 4, por exemplo, que é a mesma rotação que a gente usa para fazer brigadeiro, doce de leite, polenta, tudo que vai ganhando consistência. Então, numa rotação mais forte, mesmo passando da temperatura, né, com outros ingredientes, ele não vai ter força para subir, tá? Mas é sempre bom se atentar, se a gente for criar uma receita, né, que não esteja no Cookidoo, que não esteja no ABC, se eu for criar uma receita e ela tiver leite, sempre tomar cuidado com essa temperatura e ficar de olho, né, se precisar passar um pouco, para não correr o risco de transbordar. Legal. Eu vou emendar 2 perguntas aqui, tá? Ó, tá. Da Karina. Como pulverizar ingredientes que possuem um formato irregular sem danificar a lâmina? E aí eu já vou emendar na pergunta do João. É verdade que o tempo de vida da lâmina é menor para quem é acostumado a colocar gelo em vitaminas ou em outras preparações? Então, primeiro Vamos da lá. Karina. Karina e João, obrigada, Karina, pela pergunta, porque eu tinha pulado essa parte que é super importante. A pergunta é como pulverizar ingredientes para não danificar a lâmina, e o João perguntou se o tempo de vida útil da lâmina é menor para quem tritura gelo. Não é. Na verdade, no manual técnico da TM6, ela tem o tempo de vida útil da lâmina, tá? Então, de acordo com o número de horas que utiliza, né?
Tem muita gente que utiliza a Thermomix hoje para uso profissional. Hoje não, né? Já há muito tempo. A Thermomix existe já há 50 anos. Então, imagina que tem restaurantes que têm várias Thermomix e elas ficam funcionando desde as 6 da manhã até o último funcionário que vai embora, né? Então, acaba, às vezes, danificando a lâmina com mais frequência. É claro que isso está muito relacionado ao cuidado também, né? Mas hoje, no manual técnico, existe um tempo de substituição de lâmina, que é recomendável, de acordo com o uso. Então, lá aparece pelo número de horas que você usa por dia, qual é a frequência que você tem que trocar a lâmina. A minha Thermomix, que eu tenho uma TM6 também, eu tenho ela desde que foi lançada, que a gente recebeu aqui no Brasil, eu utilizo ela todos os dias, utilizo para trabalhar, ela vai para evento, vai quebrar galho de cliente, e eu nunca troquei a minha lâmina. Qual é o principal cuidado que a gente tem que ter com a lâmina? Sempre quando a gente for triturar algum ingrediente duro, que está em tamanhos irregulares, eu preciso aumentar gradativamente a velocidade para me certificar que não tem nada travando a minha lâmina. Tá? Então, vou pulverizar fruta congelada para fazer um sorbet. Não coloco direto na velocidade 10. Eu vou aumentando gradativamente para me certificar que a lâmina está girando e aí eu giro com segurança até a velocidade 10. Isso é muito sutil, tá? Porque o que acontece? Imagina que eu estou fazendo um sorbet com fruta congelada, um desses pedaços travou a minha lâmina e aí eu coloquei ela para girar, ela não está conseguindo girar. Quando chega na velocidade 10, ela dá um golpe e aí esse atrito com a lâmina pode quebrar a lâmina. Tá? Então, o que acontece? A nossa lâmina, ela tem um eixo interno, tá? Essa é a nossa lâmina. Então, ela tem um eixo interno que faz tudo girar junto, certo? Se eu pegar a minha lâmina nessa parte de baixo, girar, e ela estiver girando é porque ela quebrou. Não tem o que fazer, não precisa nem mandar a máquina para assistência técnica. Comprar outra lâmina, a lâmina não entra em garantia, tá? Imagina que eu estou pedindo para o meu processador, que tem 10... Vou exemplificar um caso. Estou fazendo uma receita de bolo num liquidificador convencional. A minha massa ficou muito pesada. O que acontece com o liquidificador? Ele começa a fazer um barulho de tentar bater e não consegue, né? Então, eu paro, ou eu coloco um pouquinho de líquido lá dentro para ele continuar batendo. Por quê? Se eu insistir, eu vou queimar meu liquidificador, né? Às vezes ele sai até um cheirinho de queimado. Agora, imagina que um liquidificador profissional não passa de 3.000 RPMs. A Thermomix, ela tem um motor que ele consegue chegar a 10.700 RPMs. Então, eu estou colocando o meu motor aqui para funcionar, para girar essa lâmina na velocidade máxima, e tem algum ingrediente aqui travando a minha lâmina. Então, ele queimaria muito mais rápido do que um liquidificador, porque ele é muito potente. Para não forçar o meu motor, ele quebra esse eixo interno, então essa parte ela vai ficar girando junto com o motor enquanto a minha lâmina está travada. Tá? Então, é uma questão de segurança para eu proteger o motor da máquina. Tá? Se ele estiver travado e se eu estiver pedindo para ele rotacionar, ele vai quebrar a lâmina. Então, o cuidado é sempre girar gradativamente. É claro que eu vou colocar pedaços pequenos lá dentro para triturar, não vou colocar um queijo inteiro, que a gente às vezes vê cliente em restaurante colocando uma peça de queijo inteiro. Ele vai triturar? Vai. Só que vai chegar um dia que esse queijo vai travar a lâmina e ela pode quebrar. Né? Então, tem cliente que fala, eu fiz assim a vida inteira e agora ela quebrou. Então, a recomendação é corte em pedaços pequenos, de aproximadamente 3 centímetros, e gira lentamente a velocidade para que a lâmina, você certifique que a lâmina está girando e que ela não está travada. Tá? E essa questão, João, de triturar gelo não danifica a máquina, tá? Desde que você faça dessa forma com segurança, gire lentamente, você pode triturar gelo à vontade, tá? Inclusive, tem clientes que falam que, às vezes, usam tanto a lâmina para pulverizar grãos que acham que a lâmina ficou um pouco cega e trituram gelo para dar uma afiada. Mas eu nunca precisei afiar minha lâmina com gelo, mas o gelo não danifica a máquina de forma nenhuma. Pode bater tranquilamente. Tá bom, só eram só essas, viu? Só essas, tá. Então, eu vou abrir aqui a massa, que eu não sei nem que horas são, eu falo demais.
Depende, porque a função pulsar lembra que ele vai direto para a velocidade 10. Então, se tiver alguma coisa travada e ele for, preferencialmente, rotacionar lentamente, tá? Deixa eu abrir aqui a massa. E aí a gente volta aqui para explicar para vocês os acessórios que ficaram faltando. Então, ó, já mostrei aqui para vocês como é que tá a fermentação. Olha que coisa linda. E aí, num espaço polvilhado, a gente vai abrindo a massa. Ela tá super macia. Agora, com a ajuda do rolo. A gente vai abrir numa espessura de aproximadamente 1 centímetro, tá? Porque ela ainda vai fermentar. Então, se a gente deixar ela muito grossa, depois ela vai ficar mais maçuda. Um retângulo meio estilizado aqui. E aí a gente vai colocar a calabresa. Gente, se vocês forem seguir a dica de utilizar outro ingrediente para fazer o recheio, é sempre importante verificar se não tem muita umidade, tá? Por exemplo, o outro recheio que a gente utilizou, a abobrinha com tomate seco, a gente deixava ele escorrendo dentro do cesto para escorrer toda a água para a gente colocar ele aqui na massa bem sequinho, tá? Então, se por um acaso vocês forem utilizar algum ingrediente que tenha essa umidade, deixa ele ficar bem sequinho antes de colocar aqui na massa. Nossa, quanto recheio, está muito bom. Então, vou espalhar aqui o recheio. E agora a gente vai dobrar. A forma tá untada, Tina? Com azeite? Você unta para mim, por favor? E aí, depois que a gente fechar o rocambole, ele vai passar por um outro processo de fermentação. Vou já até ligar o forno já, Tina, por favor. Depois. E aqui, ó, a gente vai fechando no formato de um rocambole. Posso fazer em outros formatos também, tá? Posso fazer um único pão. Deixo ela bem fechadinha. Uma forma, que aqui tem o tamanho, vamos ver qual é.
Aro 25, fundo removível, tá? Que fica mais fácil para a gente tirar. Untado com azeite. E aí eu vou acomodar essa massa. Vou colocar essa parte para baixo para ficar. Acomodei a massa aqui dentro, ó. Tá? E aí ela vai para o próximo processo de fermentação, tá, pessoal? Tá? Fiz um rocambole e encaixei ele aqui dentro da forma. E aí ela vai ficar fermentando. Ó, com a ajuda de um rolo, abre a massa, formando um retângulo com espessura de 1 centímetro. Espalhe o recheio. Ah, eu não coloquei a semente de erva doce. Mas era opcional, mas o que vocês vão comer tem. Coloque a semente de erva doce, enrole como um rocambole e coloque na assadeira. E agora, com uma faca afiada, a gente vai fazer uns cortes na massa, porque ela ainda vai fermentar. Então, ela vai abrir e vai ficar aquela aparência super bonita de pão de padaria. Uns cortes aleatórios, tá? Não tem segredo. E vou colocá-la para fermentar novamente. E aí, passado o tempo de fermentação, que serão mais 30 minutos, que a gente está hoje tipo Ana Maria Braga, ela vai ficar desse jeito, tá? Essa aqui a gente fez um pouquinho antes de vocês chegarem, e ela já estava fermentando. Ó, pessoal, ela cresce ainda na forma, nesses 30 minutos, e ela fica super bonita. E aí, a gente já tem uma pronta. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal de casa. Haja rocambole agora, né? Pra gente comer hoje. E aí, depois de assada, ó, a gente já tem... A gente vai pincelar uma gema. O forno já tá aquecido? Já tá. E aí, a gente vai pincelar uma gema para ela ficar douradinha. E vocês já vão degustar. Pode servir ela para eles. Então, ó, eu vou pegar essa que já fermentou. Vou pincelar a gema. Que já tá aqui batidinha. E a gente vai levar para o forno para assar. Pesto, fica delicioso, viu? Olha, normalmente os chefes de cozinha não gostam de fazer pesto em processador, porque acaba oxidando as folhas, né? Ela não fica tão verdinha. Mas como a Thermomix ela é muito potente, 15 segundos o pesto está pronto, ele fica verdinho e fica lindo. O senhor tem uma pergunta aqui. Só um minutinho. Pode usar o que quiser. Tem gente que faz com pinole, eu gosto de fazer com castanha de caju, que a gente encontra mais fácil, fica delicioso também. Macadâmia também eu já fiz e fica muito bom. Não precisa necessariamente utilizar o manjericão, né? Dá para fazer com rúcula, dá para fazer com... Esses dias eu comi uma de azedinha, aquela verdura azedinha que ficou bem boa também. Dá para brincar aí com a criatividade, dá para fazer várias coisas. Pode falar, Marina. Aqui, ó, tem uma pergunta da Karina. Essa segunda fermentação foi realizada em que condições? A gente colocou aqui, Karina, a Karina está perguntando sobre essa segunda fermentação, como é que ela foi feita. A gente colocou aqui dentro do micro-ondas, tá? Você não precisa necessariamente nem colocar em algum... Ela só precisa ficar num ambiente mais reservadinho, assim, né? De preferência sem luz. Então, aqui a gente colocou dentro do micro-ondas, mas você pode colocar dentro de um armário, dentro do forno desligado, né? E deixar ela descansar um pouquinho.
Então, ó, já pincelei aqui com a gema. Será que já chegou aqui? Ó? E agora eu vou colocar no forno a 180 graus por 40 minutos, tá, pessoal? Prontinho. Deixa eu só organizar aqui. Enquanto vocês degustam, a gente vai falando dos outros acessórios. A gente podia ter um serviço de delivery, né? Para mandar para quem está em casa. Já pensou? Durante o curso chega uma encomenda com um pedacinho da receita. O pessoal adorou a sua sugestão, viu? Eu vou mandar para o Luiz, vamos ver se ele aprova. Mas a gente já está retomando os cursos presenciais, nós estamos ansiosos para encher a casa de gente. Para quem não sabe, a gente tem a Casa Thermomix aqui em São Paulo, né? Que é um espaço que foi feito para a gente receber os clientes mesmo, para dar curso, para tirar dúvida, para fazer atendimento. A gente tem a nossa chefe Karina, que ela é desenvolvedora de receitas, responsável por todas as receitas que a gente faz aqui. Ela é chefe de cozinha, nutricionista, especializada em nutrição funcional. Então, a gente está sempre trabalhando aqui na nossa cozinha para gerar conteúdo para vocês. E a ideia é que a gente volte logo, logo, né, a ter os cursos. A gente tinha um calendário super cheio de cursos aí, cursos de Thermomix, cursos de outros chefes, né, várias experiências, e que desde o início da pandemia a gente suspendeu, tem feito bastante coisa em vídeo. A gente abriu um espaço Thermomix também no Rio de Janeiro, uma semana antes de começar a pandemia, com a ideia de reproduzir esses cursos para os clientes do Rio. Então, a gente ainda não conseguiu retomar as atividades normais, né? Mas esperamos em breve ter mais cursos aqui e receber bastante gente. Vamos falar dos acessórios agora. Esses acessórios, eles não vêm com a Thermomix, tá? Então, o que eu tenho aqui? O kit sous vide, que ele vem com uma bombinha de tirar o vácuo da embalagem. Ela é manual, mas ela é recarregável com o cabo USB que vem junto com ela, tá? E aí eu tenho 30 embalagens nesse kit, que são reutilizáveis e são BPA free também, tá? Em 3 tamanhos diferentes. Então, ó, como é que a gente utiliza? Coloco o alimento aqui dentro. Vou colocar aqui a borboleta para mostrar para vocês. E aí eu encaixo a minha bombinha, fecho bem aqui o zip, né? Tem inclusive um acessório, uma pinça, que serve para eu encaixar aqui, ó, e fechar completamente a embalagem. E aí eu encaixo a minha bombinha aqui nesse furinho que tem na embalagem e ligo, e aí ela vai sugando todo o ar que está dentro da embalagem, tá? Isso serve não só para a gente cozinhar no sous vide, mas até para armazenar ingredientes em casa, né? Eles acabam durando mais. Como tem bastante embalagem, tá para utilizar bem. Hoje uma cliente me disse que estava mandando o lanche da filha na escola, nessas embalagens, que ela já queria comprar mais. E aqui, ó, eu já tenho totalmente selado, tá? O que eu faço com o alimento que está aqui dentro? Vou mergulhar ele na água dentro da Thermomix e vou ligar na função sous vide no tempo adequado da minha receita, tá? Quando eles lançaram a Thermomix, essa função do sous vide era feita dentro do cesto de cozimento interno, que é pequeno, né? Não cabe muitos ingredientes. Então, posteriormente, eles lançaram esse acessório, que se chama protetor de lâmina. Então, ele serve para eu acoplar aqui em cima da lâmina. E aí eu tenho um espaço do copo todo para poder fazer o preparo do sous vide. Então, ó, encaixo em cima da lâmina. E aí eu tenho um espaço maior, que cabe mais ingredientes para eu poder fazer o sous vide, tá? É importante que a embalagem com ingredientes esteja totalmente coberta, tá? Para que ele receba esse cozimento uniforme, tá? Então, esse kit não vem com a Thermomix. Vocês podem comprar no nosso site, 4400 Shop. O kit de sous vide custa 650
e o protetor de lâmina 349, 999 o kit completo, tá? Um outro acessório que não vem com a Thermomix, que a gente ainda não tem disponível para venda, é o descascador. Então, tem muitos clientes perguntando, inclusive foi uma dúvida já de uma cliente que está assistindo aqui online, como é que se utiliza a função descascador. Então, quando vocês fizerem, não sei se todos já estão com a Thermomix atualizada, quando vocês fizerem a atualização, nessa página, ó, essa máquina não estava atualizada, ela não apareceu. Nesse equipamento, depois da função sous vide, tem uma função aqui que chama descascar. Só que vocês só vão conseguir utilizar essa função quando chegar esse acessório, tá? Então, essa função só funciona com esse acessório. Ele é parecido com o protetor de lâmina, só que ele é num outro material. E ele tem aqui como se fosse um raladorzinho. Então, ele serve para descascar batata, cenoura, beterraba e nabo, tá? Então, como é que funciona? Vou acoplar ele na lâmina, como protetor de lâmina. Então, encaixo ele aqui. E aí, a gente ainda só recebeu esse para teste, tá? A gente já vai receber no Brasil em breve, vamos avisar todos vocês. A recomendação é que eu coloque o alimento cortado, né, a batata ou a cenoura, num tamanho aproximado de 3 centímetros. Como é que eu vou medir isso? Um tamanho que eu consiga colocar aqui pelo bocal, tá? Então, corto o alimento, coloco pelo bocal, a quantidade de água é exata, e aí eu vou programar na velocidade 4, se eu não me engano. 4 minutos, que é o tempo para descascar, entre 4 e 6 minutos, 800 gramas de legumes é a quantidade máxima, e aí eu vou cobrir com água, e aí ele vai ficar rotacionando na velocidade de 3, e depois desse tempo, a gente descarta a água e o alimento está descascado, tá? Então, essa é a nova função para quem perguntou aí em casa, mas é necessário o acessório, que a gente ainda não recebeu, ainda não sei qual vai ser o valor, mas assim que chegar, a gente vai anunciar aí para as nossas mídias e anunciar para quem está cadastrado aí com o consultor pelo WhatsApp, vai receber essa informação. Certo? Vamos agora falar do Cookie Do. Pode. A gente teve um curso de sous vide no ano passado que o José Roberto preparou um lombo de bacalhau. Ele ficou 1 hora, um lombo bem gordinho mesmo, cozinhando a 53 graus. Ele fez um confitado antes, no sous vide também, com tomatinho, abobrinha, mini cenourinha. Ficou bem gostoso, com bastante azeite. E aí serviu esse bacalhau. Ficou bem bom, né, Tina? Esse lombo de bacalhau, ele ficou soltando assim as lascas numa textura perfeita. Então, dá para fazer assim, polvo também. A gente tem uma receita de polvo no sous vide, está no nosso Instagram. Acho que tem no YouTube gravado também, um polvo com purê. O polvo é feito no sous vide. As texturas ficam incríveis. Depois, com quem que você fez a inscrição pelo WhatsApp? Ah, tá. Porque aí vocês podem solicitar a tabela de sous vide, tá? Para vocês poderem ter lá o tempo de preparo de cada ingrediente. Vamos agora acessar o Cookie Do. Bom, venho com a tela para a lateral e tenho acesso à plataforma Cookie Do. O que é importante vocês saberem? Não tem nem muito o que explicar do Cookie Do. Primeira coisa, primeira dúvida que todo mundo tem, muita gente tem, na verdade, quando vocês forem fazer a inscrição, sempre fazer pelo cookiedo.pt. Qual é o país que eu vou escolher? Brasil, tá? Tem lá a opção do país Brasil. Idioma, português. Lá quando a gente vai selecionar o idioma, tem português e tem português Brasil. Só que não existe plataforma brasileira. Então, vocês precisam colocar português mesmo, que daí abrange as receitas brasileiras e as receitas de Portugal. Por quê? Se eu colocar aqui na minha máquina português Brasil, quando eu começar a guardar as minhas receitas no Cookie Do, ele vai dar um erro de sincronização e as receitas não vão aparecer aqui na máquina, tá? Como é que eu confirmo a configuração? Ó, venho aqui na casinha, aqui em cima tem os 3 tracinhos, que significa que a gente está entrando no menu. Definições. Opa, peraí.
definições, aí aqui eu tenho idioma, português. País, Brasil. Se de vocês estiver diferente aqui, é só entrar aqui no menu e fazer a alteração, tá? O Wi-Fi, ele vai mostrar se está conectado, a conta Cookiedu vai estar conectada, a gente tem acesso aqui também a sons, né? Eu posso diminuir o barulho, aumentar o barulho. O visor, eu posso aumentar a luminosidade, diminuir. Modo de transporte, vou levar minha Thermomix comigo para a praia, vou passar uma semana na praia, vou levar a Thermomix junto. Eu não sei se vocês lembram, quando vocês ligaram a Thermomix pela primeira vez, ela veio travada, né? Que é a função modo de transporte. Então, imagina que eu não tenho uma embalagem segura para transportar minha Thermomix. A gente tem aqui 2 modelos de bolsas disponíveis, mas eu ainda não tenho a bolsa e quero transportá-la para a praia. Então, eu vou selecionar o modo transporte e ela vai travada. Então, não vai correr o risco do copo soltar, das peças se perderem. A gente vai colocar os acessórios aqui dentro, travo a Thermomix e desligo ela travada. Tá? Sistema métrico. A gente consegue mudar o sistema de medidas, tanto de medidas quanto de temperatura. Tá? Se eu for fazer uma receita manual e a receita que eu estou fazendo está com uma receita americana e está o peso em onças e a temperatura em Fahrenheit. É só a gente mudar aqui o sistema métrico e eu não preciso ficar fazendo a conversão, ela faz automático. Tá? Reposição de fábrica. Então, imagina que todas essas configurações que a gente escolheu, aperta a reposição de fábrica e ela volta como se fosse uma máquina nova, tá? E você tem que conectar novamente o Wi-Fi, colocar a sua conta Cookiedu, fazer tudo novamente, tá? Normalmente, quando a Thermomix apresenta algum tipo de erro, a primeira coisa que a gente pede para o cliente é fazer a reposição de fábrica para ver se ela volta ao normal ou fazer alguma atualização, tá? Então, vocês já sabem. Conectei o Wi-Fi, vou colocar aqui a conta Cookiedu. Como é que eu procuro receitas? Eu posso procurar a receita direto no equipamento, tá? É importante lembrar que eu preciso de uma conexão boa e estável de Wi-Fi para que eu não tenha o delay aqui da máquina. Porque imagina que eu prefiro procurar as receitas no site, guardar as receitas, porque você pode ir criando as suas pastinhas. Então, você pode criar pastinhas de sobremesas, pode criar a sua organização da semana, gerar lista de compras, receitas saudáveis, receitas de pães, receitas de massas, receitas para o final. Você vai criando as suas pastinhas, vai escolhendo as suas receitas e vai guardando na sua conta. Quando você conecta o Wi-Fi, ele sincroniza tudo que está na sua conta, né, pelo site, e aparece aqui na máquina para você. Por quê? Se você não tiver com uma conexão de internet muito boa e você for procurar a receita por aqui, ela não tem uma resposta tão imediata quanto um celular ou um computador, que o processador é muito mais rápido, né? Então, tem cliente que às vezes fala, a minha está com delay. Então, ou você melhora a conexão, ou escolhe as receitas no site, e quando você ligar a sua máquina, as receitas vão aparecer aqui, tá? Da mesma forma que eu consigo guardar receitas, eu também consigo guardar livros. Então, a Thermomix, ela já vem com um livro. Todos os países têm vários livros de receitas, inclusive a gente aqui no Brasil tem 3 livros de receitas, 2 deles já estão no Cookiedu, tá? O volume 1 e o volume 2. A gente ainda tem o 3º livro que provavelmente a gente vai conseguir colocar aí em breve, já está com o pessoal lá da Alemanha, eles fazem toda uma conferência, né, das receitas, para que as receitas que entrem aqui dê certo no mundo inteiro. Então, não depende da gente, eles já estão lá com essas receitas. E a gente tem as receitas do nosso blog também, que é thermomixbrasil.blogspot. Tem muitas receitas nesse blog, e aí vocês podem escolher as receitas e fazer de forma manual, por enquanto, tá? Logo, logo, a ideia é que essas receitas entrem também no Cookiedu. A gente já tem no Cookiedu o livro ABC da Thermomix, que acompanha a máquina, livro Brasil volume 1, livro Brasil volume 2, uma coleção de bolos e uma coleção de receitas de Natal, que está deliciosa, que foi feita também recentemente. Como é que a gente vai filtrar para escolher essas receitas no Cookiedu? Quando a gente for selecionar as receitas, normalmente a gente tem uma lupinha e eu posso colocar ali o nome da receita, o nome do ingrediente. E aí lá hoje tem 78.170 receitas disponíveis, se eu não me engano. Só que são receitas do mundo todo, em todos os idiomas. Então, existe o filtro
com várias categorias que eu posso selecionar, que facilita a busca dessas receitas. Então, no filtro, eu posso escolher a receita por categoria, entrada, prato principal, sobremesa, por número de porções, por tempo de preparo. Então, imagina que eu tenho 30 minutos para fazer um jantar, e aí você coloca lá filtro de menos de 30 minutos e vão aparecer todas as receitas nesse tempo, né? Então, o filtro serve para a gente ir selecionando mesmo e encontrar de forma mais fácil. E aí eu posso escolher por país, por idioma, por modelo de Thermomix, né? Sempre, quem tem o modelo TM6 não precisa selecionar modelo nenhum, porque o modelo TM6 consegue fazer todas as receitas, tá? Mas se você, por exemplo, tem o modelo TM5, algumas receitas são exclusivas para o modelo TM6. Então, você pode colocar lá que o seu modelo é TM5. Então, essas preferências de filtro a gente consegue deixar salvas para facilitar a busca de receitas, tá? Então, lá no filtro tem as pré-definições, que aí você pode escolher o idioma ou o país, e aí quando você for procurar receita, no caso de você selecionar português, vão aparecer só as receitas em português, né? Aí não corre o risco de você ficar entrando na receita, ela está em alemão, está em chinês, né? Então, a gente consegue filtrar dessa forma, tá? E quando a gente for filtrar, procurar as receitas, do lado da lupa aparece um íconezinho, e aí a gente clica nesse ícone, tem a opção de receitas e de coleções. Quando eu coloco em coleções, eu vou conseguir baixar os livros inteiros. Então, por exemplo, se eu colocar lá chocolate, receitas, vão aparecer livros que só tem receita de chocolate, né? E aí você consegue adicionar esse livro na sua coleção, e quando você entrar aqui no menu As Minhas Receitas, coleções guardadas, aqui a gente tem só o ABC da Thermomix, mas você pode guardar vários livros aqui, tá? E aí fica mais fácil de você manusear do que ter que procurar a receita aqui na máquina, tá? Essa é uma dica, mas tem a possibilidade também de procurar a receita direto no equipamento. É só digitar, acessar os filtros. A única coisa que eu não consigo fazer aqui do equipamento é guardar as receitas, tá? Então, guardar nas pastinhas ou adicionar a semana, lista de compra é só pelo site. Aqui eu consigo procurar a receita e seguir o passo a passo. Certo? Gente, alguma dúvida? Isso, pelo mesmo WhatsApp que fez inscrição. Ou pode me mandar um WhatsApp também, né, do seu consultor, para mim ou para a Ju, que aí a gente manda para você. Pode pedir para o seu consultor também, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a receitas, a gente tem muitas receitas aqui de muitos cursos que a gente já fez, né? Além das receitas do Cookidoo, do livro, mas o que vocês tiverem dúvida em relação à receita, pode pedir para o consultor de vocês. Se a gente não tiver, a gente inventa, tá? Se a gente não conseguir resolver os consultores, aí a gente manda para a Karina, que é a desenvolvedora de receitas, que auxilia a gente, e a gente chega na receita de vocês. Legal. Tá? A gente está aqui para dar esse suporte, para fazer com que vocês utilizem a Thermomix em casa. O foco não é vender Thermomix, é fazer vocês utilizarem a Thermomix. Tá? Agradecemos pelas indicações. A Thermomix é um equipamento que a gente só vende por indicação. Provavelmente vocês que compraram aqui ouviram alguém falando de Thermomix, né? Porque não tem propaganda, não tem muita divulgação, é a venda mesmo de você usar, gostar e divulgar com as pessoas que você conhece. Então, a gente sempre agradece pelas indicações. Se vocês também conhecerem alguém que queira trabalhar com Thermomix, é um trabalho super gostoso. A única coisa que precisa para trabalhar com Thermomix é ter uma Thermomix, mas para quem não tem também, não tem condições de comprar, se vocês conhecerem alguém, é só procurar a gente, que a gente conversa aí e vê uma possibilidade, tá? É um trabalho que pode fazer também por hobby, né? Uma complementação de renda. A ideia é vocês mostrarem Thermomix para as pessoas que vocês conhecem, tá? Compartilhar essa informação. Alguma dúvida aí em casa, Marina? Aí no online? Tem sim, só uma aqui. Uma vez que a conta no Cookidoo venceu, as receitas gravadas permanecem disponíveis no equipamento? Não. Ó, a dúvida aqui do pessoal de casa expirou o meu tempo de acesso ao Cookidoo,
se eu não pagar a anuidade, se as receitas que eu salvei, né, ou as coleções que eu guardei, se elas continuam no equipamento. Não continuam, vocês não conseguem ter acesso, tá? Então, não pagou a anuidade, você entra pelo site, vai aparecer a receita, só que não vem o modo de preparo, só vem os ingredientes. Então, eles interrompem o acesso, tá? E uma outra coisa que eu não falei também, desde o início de janeiro, eles inseriram uma função nova no Cookidoo. Inclusive, eles até ajustaram o valor da anuidade por conta dessa função, que é uma função onde a gente consegue inserir receitas, tá? Então, isso era muito solicitado pelos chefes de cozinha, né, com quem usa Thermomix para trabalhar profissionalmente, ou para quem gosta de desenvolver receitas mesmo, né, já tem as suas próprias receitas e gostaria de gravar na Thermomix para ter as receitas salvas. Então, hoje já existe essa função. Você consegue, inclusive, utilizar receitas que já estão na Thermomix e adaptá-las para o seu gosto, né? Então, por exemplo, alguém que não pode consumir lactose, então quer substituir um ingrediente por outro, você consegue fazer essa adaptação hoje, diminuir quantidade. Então, às vezes, você escolhe uma receita que foi feita para 6 pessoas, então você quer fazer para 2. Então, ao invés de você, toda hora que for efetuar na Thermomix, ficar fazendo a conta dos ingredientes, você pode adaptar essa receita para 2 pessoas e deixar salva na sua conta, tá? Então, hoje existe essa função de adaptação e inserção de receitas também. Está no site, lá no Cookidoo. Tem quando você vai rolando a tela, aparece essa função nova. Se vocês tiverem alguma dúvida também... Oi? Inserção de receitas. Está bem na tela principal, adaptação e criar as suas próprias receitas, tá? É bem novinha ainda, eu ainda nem fiz nenhuma receita ainda, mas eu vou até fazer um teste para ver como é que funciona. Mas já tem cliente usando e diz que está super simples. Tá bom? Alguma dúvida aí, Marina? Mais? Não, só aqui terminou, só o pessoal elogiando bastante aqui, Que você, bom, tá? muito obrigada. Então, o pessoal falando que foi muito esclarecedor, que adoraram a Que bom. aula. Soraya, obrigado por me avisar do curso, adorei te ver. Eba. Aqui, ó, deixa eu ler da Gabriela. E como sempre, você foi nota 1000. Vou combinar com você por WhatsApp para acertar meu Cookidoo. Eu não estou conseguindo. Pode chamar, Gabriela. A Karina, maravilhosa, todo mundo agradecendo aqui. Que bom. Gente, muito obrigada. É muito bom ter vocês aqui. Pena que não é presencial, né? Mas logo, logo a gente ajusta isso. Qualquer dúvida, quem tiver meu telefone aí pode me chamar ou pode chamar o consultor. Estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Beijos. Obrigada, Marina, pelo suporte aí. Obrigada, beijo. Beijo. Gente, muito obrigada. Oi, tira uma foto nossa, por favor. Vocês se importam de tirar uma fotinho aqui? Eba. Se quiser vir todo mundo aqui, não precisa ficar juntinho. Com o outro, acho que é melhor. Ou pode ser com esse, Tina. Eu vou tirar aqui já. Isso eu consigo pedir para